O barulho das grades se fechando é um som que Marcos nunca esqueceria. Não era o som de uma porta se fechando. Não era nem o som de uma tranca sendo virada. Era o som de uma vida inteira desaparecendo em um instante, reduzida a um clique metálico que ecoava pelas paredes cinzas da penitenciária estadual de Coldwater. 32 anos. Essa era a sentença. 32 anos por um crime que ele não cometeu. Os olhos azuis de Marcos passaram pelos rostos dos outros detentos enquanto ele era levado pelo corredor principal, acorrentado nos tornozelos e pulsos. Alguns sussurravam, outros simplesmente observavam com aquele olhar vazio que pertencia apenas aos homens que já haviam desistido da vida. Ele poderia ter se desistido naquele momento também. Qualquer pessoa teria compreendido. Mas havia algo em seu peito, uma pequena chama que ainda ardia, alimentada por uma verdade que ninguém acreditava. Ele era inocente. A penitenciária de Coldwater era uma estrutura de tijolos vermelhos e aço, construída em 1952, sobre um terreno que antes era uma fazenda de algodão. Os corredores eram longos, os tetos altos, e o silêncio era ensurdecedor. Não era um silêncio natural. Não era a ausência de ruído. Era o silêncio de homens aprendendo a morrer em vida. As paredes contavam histórias de desespero, raiva e ocasionalmente um lampejo de esperança que geralmente terminava em desilusão. Marcos foi levado para a ala C, bloco 14, cela 123. Seu companheiro de cela estava já lá. Um homem magro e cicatrizado com tatuagens que subiam pelo pescoço como uma videira de tinta azul. O nome dele era Victor Russo, e ele estava em Coldwater havia 13 anos. 300 dos 167 dias atrás, Victor havia matado um homem em um bar. Ele não negava, não se defendia. Havia uma certeza silenciosa em seus olhos que sugeria que ele havia feito as pazes com suas próprias ações há muito tempo. Primeira vez? Perguntou Victor, sem olhar para Marcos, apenas apontando para a cama superior com a cabeça. Sua voz era rouca, como se tivesse fumado cigarros toda a vida, ou como se gritasse todo dia e nunca deixasse seus pulmões descansarem. Sim, respondeu Marcos, começando a subir para seu lugar. Seus movimentos eram lentos, cuidadosos, como se estivesse dentro de uma catedral e cada gesto pudesse quebrar o silêncio sagrado. Mas este não era um lugar sagrado. Era o oposto. Era um lugar onde Deus tinha medo de entrar. O que Marcos não sabia naquele momento era que a vida que ele conhecia tinha acabado. O que ele também não sabia era que a vida que estava começando seria muito mais estranha, muito mais dolorosa, mas também muito mais significativa do que tudo que havia vindo antes. Em Coldwater, cada dia era uma morte lenta, mas a morte, perceberia Marcos com o tempo, era apenas um dos muitos tipos de morte que um homem podia sofrer. 7 celas abaixo da dele, em uma cela individual que havia custado favores e dinheiro para conseguir, estava o homem responsável por sua condenação. O homem que realmente havia cometido o crime. Seu nome era Richard Thornton, e ele era um oficial da polícia que havia mentido sob juramento. O juiz havia acreditado nele. O júri havia acreditado. A mídia havia acreditado. O único problema era que ninguém mais acreditaria nele novamente. Não quando Marcos terminasse. Mas Marcos ainda não sabia que Thornton estava ali. Ele não sabia que a vingança, como uma semente plantada na escuridão, estava começando a germinar. Ele não sabia que, dentro de 29 anos, sua vida daria uma volta tão extraordinária que futuros historiadores escreveriam livros sobre ela. Ele também não sabia que pagaria um preço tão alto pela liberdade que talvez tivesse sido melhor permanecer preso para sempre. Naquela primeira noite, deitado na cama dura, ouvindo Victor roncar abaixo dele, Marcos simplesmente observava o padrão de luz que vinha da pequena janela barrada e fazia uma promessa silenciosa para si mesmo. Ele sairia dali. De uma forma ou de outra, ele encontraria a verdade, exporia a mentira e recuperaria sua vida. Tinha 27 anos, tinha tempo, e tinha algo mais importante que tempo. Tinha honestidade, tinha inocência, e em um lugar onde a culpa era a moeda mais comum,
A inocência era a arma mais poderosa. O som das grades se fechando ainda ecoava em seus ouvidos quando o sono finalmente o tomou, trazendo sonhos de liberdade que pareciam impossíveis. O despertador da prisão tocou às 5 da manhã. Não era um som agradável nem um toque suave para um despertar tranquilo. Era um alarme estridente, metálico, que invadia os ouvidos como uma agulha quente, projetado para desfazer qualquer sono e arrancar os prisioneiros do conforto. Um conforto que já era escasso demais. Marcos abriu os olhos e, por um breve instante, esquecia onde estava. A realidade voltou aos poucos, pesada e implacável. Estava em Coldwater. 32 anos de prisão pelo crime que não cometeu. Erguendo-se da cama dura, seus músculos doloridos protestavam em cada movimento. Victor já estava em pé, vestindo seu uniforme puído com a destreza de quem conhece cada centímetro da prisão há mais de uma década. Café da manhã em 20 minutos. Ele avisou de maneira seca, quase imperceptível. Meu conselho, não fale com ninguém. Não faça amigos. Apenas sobreviva. As palavras ecoaram na mente de Marcos enquanto vestia o uniforme oversized, com mangas que quase arrastavam no chão. Ele parecia uma criança usando roupas de adulto em um mundo que não perdoava erros. No refeitório, Marcos sentiu o verdadeiro peso do lugar. Uma imensa sala de concreto onde 400 homens dividiam o som ensurdecedor de vozes e bandejas de metal batendo. Eles eram organizados em mesas fixas, determinada pela hierarquia invisível da prisão. Victor levou Marcos a uma mesa lateral, onde alguns homens olhavam de soslaio, sem falar nada. O silêncio entre eles não era vazio. Era carregado de histórias, sofrimento e aceitação. Marcos comeu a comida cinzenta e insípida, porque sabia que recusar era sinal de fraqueza. Ele observou os grupos distintos, os líderes tatuados, os velhos calados e os jovens assustados, como Tommy, que ainda parecia não ter sido quebrado pela prisão. Após o café, os prisioneiros foram designados aos seus trabalhos. Marcos foi para a biblioteca, um local surpreendentemente tranquilo, único santuário onde a mente podia ainda ter algum espaço para respirar. Edward Chen, o bibliotecário, um prisioneiro perpétuo com cabelos grisalhos e óculos partidos, costumava estar lá. Você é novo, disse Edward. Inocente ou culpado? Inocente, respondeu Marcos, sentindo o peso das palavras mais uma vez. Poucos aqui conseguem se lembrar da inocência depois de tanto tempo. Disse Edward, a voz grave. Você vai ter que aprender a sobreviver, mesmo que isso signifique deixar a inocência para trás. Na hora de exercício no pátio, Victor levou Marcos para um canto afastado, protegido das forças dominantes. Ele explicou a complexa hierarquia que fazia a prisão funcionar. Líderes, soldados, neutros e fracos. Qual você é? Perguntou Marcos, às escuras. Neutro, respondeu Victor. Não faço inimigos, não busco brigas. Aqui o problema é vida ou morte. Marcos sabia, porém, que neutralidade não era a sua opção. Ele não estava ali para sobreviver apenas. Estava para combater a mentira que havia destruído sua vida. Naquela noite, enquanto ouvia Victor dormir baixo, Marcos prometeu. Sairia dali. A verdade emergiria. A justiça venceria. 2 semanas. Havia apenas 2 semanas que Marcos estava em Coldwater, e ele já havia aprendido sobre sua hierarquia corrupta e funcionamento brutal. Havia descoberto que o diretor Hadley era corrupto, que guardas podiam ser subornados, e que a vida humana valia menos do que cigarros contrabandeados. Seu trabalho na biblioteca havia se tornado sua salvação. Edward Chen havia visto algo em Marcos e havia dado a ele tarefas importantes. Marcos agora catalogava livros e criava um sistema que funcionava. Era uma vida melhor do que muitos tinham em Coldwater. Foi durante uma dessas tardes que Marcos conheceu Tommy Walsh. O garoto procurava um livro sobre engenharia civil, o mesmo assunto que Marcos havia estudado antes de sua vida desmoronar. Tommy era magro, pálido, com cabelos louro claro e olhos verdes que continham uma inocência completamente deslocada em Coldwater. Você sabe algo sobre engenharia? Perguntou Tommy.
Um pouco, respondeu Marcos, cauteloso. Por que você quer aprender? Porque nada aqui faz sentido. Tudo é destruição. Eu quero pensar em algo que constrói, algo que importa. Marcos viu a si mesmo naquele menino. Viu também o perigo. Em Coldwater, a inocência era um alvo. Sente-se, disse Marcos. Vou te mostrar. Passaram a próxima hora estudando, Marcos explicando princípios de estrutura, Tommy fazendo perguntas com curiosidade genuína. Quando o tempo de biblioteca acabou, Tommy perguntou: Você é inocente? Sim, respondeu Marcos. Eu também, sussurrou Tommy. Meu padrasto me incriminou. Estou aqui há 2 anos. Marcos viu a dor e a traição naquelas palavras. Você vai sair daqui, disse, surpreendendo-se pela certeza em sua voz. Eu vou ajudá-lo. Mas a amizade havia chamado a atenção. 3 dias depois, Marcos foi interceptado por Frank Ferro de Luca e seus homens no corredor. Ouvi dizer que você está passando tempo com o garoto Tommy, disse Ferro, bloqueando o caminho. Aquele garoto me deve dinheiro. Pare de interferir. Estou apenas ajudando com estudos, respondeu Marcos. Ferro riu, um som como vidro quebrando. Aquele garoto é meu. Tudo que ele faz me pertence. Se você tentar salvá-lo, você descobrirá que há piores coisas do que estar preso aqui. Ferro socou Marcos no estômago. Marcos caiu de joelhos, incapaz de respirar, compreendendo que havia cometido seu primeiro erro verdadeiro, deixado sua humanidade aparecer. Vitor viu Marcos retornar à cela. Você ajudou aquele garoto? Disse, não como pergunta. Sim, respondeu Marcos dolorido. Não deveria ter feito. Você não conseguirá salvá-lo. Ninguém sai daqui sozinho. Mas Marcos não acreditava. Se acreditasse, significaria que ele também estava além da salvação. O dia seguinte, Marcos procurou o padre Miguel Santos, o capelão da prisão. Encontrou-o na pequena capela, uma sala que geralmente estava vazia, exceto para o altar de madeira e a cruz entalhada. Padre, começou Marcos. Como alguém pode permanecer humano em um lugar como este? O padre Miguel olhou com olhos que haviam visto tanto sofrimento. Pela fé, respondeu. Pela crença de que existe algo além dessas paredes. Deus ainda vê. Deus ainda se importa. E Deus ainda exige justiça. Naquela noite, Marcos fez uma promessa. Ele sobreviveria a Coldwater, sairia daqui, e quando saísse traria a verdade com ele. Richard Thornton enfrentaria a justiça. Mas havia um problema que Marcos ainda não entendia completamente. Richard Thornton não estava apenas fora de Coldwater, vivendo livre. Richard Thornton estava em Coldwater também. E em alguns dias, Marcos o veria pela primeira vez desde seu julgamento falso. E quando visse, tudo mudaria. A notícia chegou através de Victor. Richard Thornton havia sido transferido para Coldwater uma semana atrás. Não como visitante, como prisioneiro. A ironia era tão brutal que Marcos quase não conseguia acreditar. O homem que o havia condenado agora estava vivendo no mesmo inferno. Marcos começou a ouvir fragmentos de conversas nos corredores. Thornton havia sido acusado de corrupção e conspiração. Um detetive investigando crimes antigos cometidos por policiais havia descoberto que Thornton era o arquiteto de várias condenações injustas. Havia sido preso uma semana após Marcos chegar, condenado a 20 anos. A justiça, pensou Marcos, às vezes funcionava de formas estranhas. Victor compreendeu imediatamente o que significava. Não faça nada precipitado, avisou. Não o procure. Homens como ele têm recursos. Mas Marcos não estava procurando confrontar. Estava procurando compreender. A primeira vez que o viu foi no corredor perto da biblioteca. Thornton havia envelhecido notavelmente. O cabelo louro havia ficado grisalho. O brilho de arrogância havia desaparecido, substituído por medo e incerteza. Seus olhos se encontraram por um segundo. Marcos viu o reconhecimento. Thornton sabia exatamente quem era Marcos. E naquele segundo, Marcos compreendeu que Thornton havia descoberto o que era estar verdadeiramente preso, sabendo que a pessoa que havia destruído estava ali, respirando o mesmo ar.
Naquela noite, Marcus pensou em como a vida era estranha. Thornton havia recebido 20 anos. Marcus havia recebido 32. Mas Marcus estava em melhor posição. Havia pessoas que o acreditavam. Havia Tommy, Victor e o Padre Miguel. Thornton estava completamente sozinho. Mas Marcus compreendeu algo mais importante. Se Thornton estava em Coldwater, então havia evidências que o condenaram. Essas mesmas evidências podiam provar a inocência de Marcus. O detetive que havia investigado Thornton tinha que saber algo. Tinha que ter visto a verdade. Marcus procurou Edward Chen e perguntou como enviar cartas fora da prisão. Edward explicou que era possível, mas que todas as cartas eram censuradas. Havia guardas que por um preço razoável podiam deixar uma carta passar sem ser lida. Marcus escreveu uma carta meticulosa ao detetive Alan Prosecutors, explicando sua situação e pedindo ajuda. Entregou a Edward, que a passou para um guarda de confiança. Uma semana depois, Marcus recebeu uma resposta. Sr. Hamilton, recebi sua carta. Tenho estado investigando Richard Thornton há 3 anos. Tenho evidências que sugerem que você foi condenado falsamente. Vou trabalhar em seu caso. Permaneça seguro e paciente. A verdade sempre emerge eventualmente. Detective Alan Prosecutors. Marcus leu tantas vezes que a memorizou. Havia finalmente encontrado um aliado. Havia encontrado esperança. Mas 2 dias depois, Tommy Walsh desapareceu durante a hora de exercício. Marcus o encontrou na ala de isolamento, espancado tão severamente que mal conseguia abrir os olhos. Costelas quebradas, braço fraturado, contusões por todo o corpo. Ferro disse que se eu continuasse com você, haveria consequências, sussurrou Tommy. Marcus sentiu a raiva ebulindo, mas compreendeu que era exatamente o que Ferro queria. Queria que Marcus atacasse, que violasse as regras. Então Marcus respirou fundo e fez algo mais difícil. Ele se virou e simplesmente continuou. Porque havia aprendido que a verdadeira força era sobreviver. Era permanecer inteiro quando tudo tentava quebrá-lo. Naquela noite, Marcus escreveu outra carta. Tommy Walsh também era inocente. Tommy Walsh também precisava de justiça. E Marcus estava compreendendo que justiça em Coldwater não vinha de dentro. Vinha de fora. Os dias em Coldwater continuavam implacáveis. Mas Marcus sentia algo novo crescer dentro dele. Esperança real. A carta do detetive Alan Prosecutors tinha acendido uma luz que iluminava os cantos escuros de sua prisão e de sua alma. Mais do que isso, havia começado a entender que para sobreviver e vencer, não bastava apenas esperar pela justiça fora das paredes. Era preciso agir dentro delas. Victor, sempre cético, o acompanhava atentamente nessas novas fases. Cuidado, Marcus. A esperança pode ser mais cruel do que o aço, disse um dia, enquanto observavam o pátio a partir de uma janela gradeada do 2º andar. Mas se é o que mantém você vivo, então segure firme. Nessa mesma tarde, Marcus teve sua primeira conversa direta com o Padre Miguel sobre planos mais concretos de ação. O homem carismático e paciente não apenas lhe ofereceu palavras de conforto, mas ideias práticas sobre quem poderia ajudar dentro da prisão. Você precisa de aliados, disse o padre. Homens respeitados, talvez até alguns nos lugares certos. Pessoas que não te trarão problemas, mas proteção. Na prisão, a solidariedade é o último escudo entre a vida e o fim prematuro. Seguindo o conselho, Marcus buscou fortalecer os laços com Edward Chen, que surpreendentemente possuía uma rede discreta de apoio entre alguns guardas e terceiros do lado de fora. Edward rapidamente tornou-se um elo fundamental, proporcionando pequenos favores essenciais. Cartas que passavam quase despercebidas, informações privilegiadas sobre movimentações internas e externas, e um ouvido atento que não julgava. Ainda assim, Marcus sabia que precisaria de mais do que apoio silencioso. Para romper de verdade o ciclo de injustiça e opressão, precisava enfrentar Ferro e seus seguidores de frente, ou ao menos neutralizá-los. Assim, durante um jantar ruidoso na cantina, Marcus ganhou a atenção de homens que jamais julgaria capazes de trair Ferro por respeito ou medo. Com sua inteligência e experiência, começou a tecer alianças delicadas,
propondo algo que soava quase impossível. Uma resistência dentro de Coldwater, uma união de forças que pudesse proteger os mais vulneráveis e criar um ambiente onde injustiças pudessem ser contestadas ainda que de forma subterrânea. Entre esses homens estava Joe, braço de ferro Salvatore, um grande detento que havia conseguido ascender na hierarquia graças à sua força, mas possuía um código de honra próprio. Joe, embora parecesse temerário, respeitava a calma e a determinação de Marcus. Passou a ouvi-lo, mesmo receoso da ousadia de desafiar Ferro. Enquanto Marcus criava essa teia complexa do lado de fora, Sarah Chen continuava seu trabalho incansável para mover as peças jurídicas. A advogada sabidamente brilhante enfrentava não apenas o sistema corrompido, mas também a resistência dos que preferiam que o caso permanecesse enterrado. A cada reunião, a cada documento protocolado, ela construía uma ponte de esperança para Marcus, utilizando todas as brechas legais e aliando-se a investigadores dispostos a reabrir o caso. A correspondência entre Marcus e Sarah tornava-se mais frequente, com relatórios, indicações e perguntas detalhadas. Em uma dessas cartas, Sarah pediu explicitamente que Marcus tentasse obter o máximo de provas internas, testemunhos, documentos clandestinos ou qualquer coisa que pudesse fortalecer a causa. Esse pedido trouxe uma nova missão. Marcus, então, precisou se transformar de prisioneiro em investigador dentro da penitenciária. Começou a observar as rotinas dos guardas com mais atenção, anotando horários e rotas. Começou a escutar histórias, desvendando conversas e conexões ocultas. Tudo deveria ser documentado para que pudesse um dia sair dos muros e mostrar ao mundo a verdade completa. Mas Coldwater tinha seus próprios segredos e armadilhas. Ferro, desconfiado da movimentação, intensificava sua vigilância e suas ameaças de forma quase palpável. Uma série de advertências silenciosas avisava Marcus de que ele estava chegando perto demais da luz na qual Ferro vivia. Durante uma dessas noites, no momento em que Marcus caminhava para o banho, sentiu uma mão forte agarrar seu braço. Era Ferro. "Cuidado, seu tolo", murmurou, os olhos brilhando em fúria contida. "Você não sabe com o que está brincando. Você está no meu território." Marcus não respondeu. Sabia que qualquer reação poderia ser fatal. Apenas olhou nos olhos de Ferro com uma firmeza que surpreendeu até a si mesmo. A tensão estava no auge. O jogo psicológico entre os homens que buscavam justiça e os que se alimentavam da opressão definia cada movimento, cada palavra não dita. Na cela, ao lado, Victor percebeu a mudança naquele olhar de Marcus. "Você está ficando forte", disse com um sorriso cansado, "mas não se esqueça. Força sem cautela é o caminho mais rápido para o buraco." E assim, entre muralhas de concreto e aço, alianças delicadas e ameaças constantes, a batalha de Marcus contra o sistema, contra Ferro, contra a injustiça, ganhava contornos cada vez mais complexos e implacáveis. No horizonte, a chance real de mudança e redenção surgia, porém acompanhada de riscos que poderiam consumir tudo pelo que ele havia lutado. Os dias se tornavam uma sucessão de pequenos ajustes no tabuleiro de Marcus. Cada movimento precisava ser calculado. Cada palavra dita pesava toneladas. Com a ajuda de Edward Chen, Marcus começou a mapear com mais precisão os hábitos dos guardas e dos detentos, anotando os pontos mais vulneráveis para futuras ações. Victor continuava seu papel de conselheiro. "Você está indo fundo demais, Marcus", advertiu um dia, enquanto observavam o movimento do pátio por uma janela gradeada. "Mas não vou parar você. Só fique atento, porque Ferro sabe que você está mexendo com ele." Marcus sabia que a força bruta não seria suficiente para derrubar Ferro, por isso passou a buscar alianças dentro do sistema prisional. Um desses homens era Joe, braço de ferro, Salvatore, detento respeitado principalmente por sua força e código de honra próprio. Joe ouviu atentamente a ideia de Marcus de formar uma resistência interna para proteger os mais vulneráveis. "Não é fácil enfrentar Ferro", disse Joe, "mas se alguém consegue, é você." Enquanto isso, do lado de fora, Sarah Chen enfrentava suas batalhas no sistema jurídico,
lutando para manter a pressão nos advogados, investigadores e tribunais para reabrir e investigar adequadamente o caso de Marcus. No interior da prisão, Marcus se dedicava a reforçar sua rede de contatos. Edward facilitava a passagem de mensagens e favores, garantindo que cartas escapassem da censura oficial. A cada nova informação, Marcus se sentia mais próximo de criar uma base sólida. Porém, Ferro não ficava parado. Suas ameaças eram cada vez mais visíveis, e Marcus sentiu na própria pele quando foi abordado diretamente pelo temido detento. "Você está invadindo meu território", murmurou Ferro num corredor. "Cuidado para não acabar como Tommy." O aviso era claro, mas Marcus mantinha a calma e a determinação. Sabia que cada passo era decisivo para sua sobrevivência e para a justiça que buscava. Nas horas silenciosas da noite, Marcus escrevia cartas para Sarah, descrevendo os avanços e solicitando qualquer auxílio possível. Cada resposta recebida aumentava sua esperança, mesmo quando a solidão e o perigo apertavam. A amizade com Tommy permanecia uma chama, ainda que tímida após o espancamento. Marcus visitava o jovem nas horas permitidas, garantindo-lhe força e esperança para resistir mais um dia. Sob a supervisão de Victor e com o apoio espiritual do Padre Miguel, Marcus se fortalecia a cada dia, cultivando em si a resiliência para enfrentar Coldwater e derrubar os muros da injustiça. Marcus começava a perceber que, mesmo dentro de Coldwater, a informação era a moeda mais valiosa e também a mais perigosa. Um deslize poderia significar a diferença entre continuar vivo ou cair nas garras de ferro. Mas ele também entendia que o jogo era maior do que os movimentos diários. Alguém fora da prisão estava tentando equilibrar a balança a seu favor. Em uma noite silenciosa, enquanto revisava anotações na cela, recebeu um papel dobrado cuidadosamente entregue por Edward. Era uma nova carta de Sarah Chen, cheia de esperança e notícias sobre a investigação. "Consegui acesso a documentos que quase provam sua inocência", dizia a carta. "Mas eles são incompletos e precisarão de algo mais: testemunhas, provas da corrupção interna." Ler isso inflou o ânimo de Marcus, mas também trouxe consciência do desafio colossal pela frente. Precisava intensificar suas ações, e isso significava riscos maiores. No dia seguinte, em uma conversa reservada, Marcus e Victor discutiram os próximos passos. Victor, preocupado, lembrava: "Quanto mais próximo você chega da verdade, maior a maré contra você." Ferro não é o único que observa. Logo, Rossi, um novo guarda que se mostrava menos hostil aos detentos, apareceu discretamente ao lado da cela deles. Ele ofereceu uma informação que poderia mudar o jogo: arquivos confidenciais do diretor Hadley, contendo detalhes de subornos e acordos ilegais. Rossi disse que poderia ajudar, mas por um preço alto: acesso seguro e silêncio absoluto. Marcus sabia que aceitar qualquer ajuda de fora tinha que ser medido com cuidado, mas essa oferta podia ser a peça-chave, a prova da corrupção que Sarah precisava. Enquanto isso, a tensão com Ferro chegou a um ponto crítico. Em uma sessão no pátio, Marcus foi provocado diretamente pelo violento detento, que lançou um desafio velado, testando as forças e alianças de Marcus. Marcus permaneceu tranquilo, consciente de que qualquer resposta agressiva poderia mexer com o equilíbrio frágil que tentava construir. Ao cair da noite, Marcus visitou o Padre Miguel. "Às vezes a luta maior é contra o medo", o padre comentou, oferecendo palavras de conforto e resistência. "Não posso desistir agora", respondeu Marcus, sentindo em si a mistura de forças que o impulsionava. A corresponderia com Sarah continuava intensa, enquanto lentamente as peças legais e humanas se alinhavam em prol da verdadeira justiça. A tensão dentro de Coldwater atingia um novo patamar. Cada movimento de Marcus era observado com olhos desconfiados. Cada conversa tinha que ser medida com cuidado para não alertar Ferro nem o diretor Hadley. Mesmo assim, a resistência interna crescia, unindo pequenos grupos de detentos que desejavam mudar o sistema corrupto. Durante uma reunião secreta em um canto pouco frequentado do pátio, Marcus expôs seu plano para fortalecer a rede,
usando aliados tanto dentro quanto fora da prisão. Joe Salvatore e outros homens respeitados na hierarquia interna mostraram-se dispostos a colaborarem, reconhecendo que Ferro representava uma ameaça comum. Enquanto isso, Sarah Chen avançava com provas jurídicas cruciais que poderiam reverter a condenação de Marcus. Novas testemunhas tinham surgido, graças ao trabalho incansável da advogada e do detetive Alan Prosecutors. Havia uma luz no fim do túnel, mas Marcus sabia que ainda teria que pagar um preço alto. Uma noite, durante a inspeção rotineira, Ferro decidiu enviar uma mensagem clara. Marcus foi levado para a ala de isolamento por acusações falsas de violar regras internas. O confinamento solitário foi uma das piores experiências. O silêncio era ensurdecedor e a solidão esmagadora. Mesmo na cela escura e fria, Marcus continuava firme. Usava o tempo para ler e organizar mentalmente o plano para derrubar Ferro e levar a verdade para fora. Recebia visitas esporádicas do Padre Miguel, que lhe dava alento espiritual e reforçava a necessidade de resistir com fé e paciência. A pressão psicológica era intensa, mas Marcus contava com Victor, que permanecia fiel mesmo nas horas mais sombrias, assegurando que o plano não se perdesse. Quando finalmente saiu do isolamento, foi recebido com um misto de admiração e preocupação. Seus aliados sabiam que a luta estava apenas começando e que Ferro não desistiria sem uma última ofensiva. A correspondência entre Marcus e Sarah tornou-se ainda mais estratégica, com ambos alinhando os próximos passos para a batalha judicial que se aproximava. Apesar do perigo constante, Marcus sentia que o momento decisivo estava chegando. A verdade, sua verdade, poderia finalmente vencer se todos mantivessem a coragem. O tempo parecia esticar e se comprimir dentro das paredes de Coldwater. Marcus sentia cada dia como um desafio, uma batalha silenciosa para manter a sanidade e a fé em si mesmo e no que poderia vir. Apesar da pressão crescente, ele continuava fortalecendo suas alianças e buscando fraquezas no sistema opressor. Joe, braço de ferro. Salvatore e os homens que o seguiam ampliaram sua proteção aos mais vulneráveis sob a liderança silenciosa e firme de Marcus. Pequenos atos de resistência surgiam aqui e ali, mensagens passadas furtivamente, favores trocados, vigílias silenciosas que evitavam os ataques de Ferro e seus capangas. Por fora, Sarah Chen fazia avanços jurídicos importantes, documentos policiais corrompidos, evidências falsificadas e depoimentos manipulados começavam a ser desmontados com a coragem e habilidade de sua equipe. O detetive Alan Prosecutors trazia à tona ligações que ligavam Richard Thornton a diversos crimes e manipulações judiciais. Dentro da prisão, Marcus enfrentava um teste pessoal. A constante vigilância, as ameaças veladas de Ferro e a pressão do isolamento quase minavam sua confiança. Mas as visitas do Padre Miguel eram um oásis de força espiritual, dando-lhe palavras de esperança e cartas que Marcus escondia cuidadosamente. Numa dessas visitas, o padre o advertiu. A maior luta não é contra as paredes, mas contra o silêncio dos que escolhem não ver. Marcus entendeu que o peso de sua missão ia além de sua liberdade pessoal. Era também a busca por justiça para aqueles que, como Tommy, haviam sido vítimas da mentira e do medo. Em uma manhã cinzenta, Marcus recebeu uma notícia chocante. Joe havia sido transferido para uma ala longe do pátio principal, isolado em consequência de uma acusação duvidosa. Claramente um movimento de Ferro para enfraquecer a resistência. A perda do aliado forte deixou um vazio, mas também inflamou ainda mais a determinação de Marcus. Não podemos recuar, jurou para Victor e aos poucos aliados que restavam. É agora ou nunca. A luta que parecia pessoal transformava-se em um movimento maior, implicando todos que acreditavam em verdade e redenção. Marcus sabia que a batalha final estava próxima e que todos os olhos, dentro e fora da prisão, estavam voltados para Coldwater. A pressão dentro de Coldwater atingira seu ápice. Ferro, enfraquecido mas ainda perigoso, começava a ver como a resistência liderada por Marcus ameaçava seu domínio. Contudo, a verdadeira batalha estava sendo travada fora das paredes da prisão. Sarah Chen,
com o suporte do detetive Alan Prosecutors, conseguiu reunir provas irrefutáveis da corrupção e das falsas condenações arquitetadas por Richard Thornton e seus cúmplices. Um novo processo judicial estava prestes a ser aberto, e a possibilidade real de liberdade e justiça trazia uma nova esperança para Marcus. Dentro da prisão, Marcus sentia o peso do tempo e das perdas. Joe, braço de ferro. Salvatore ainda estava longe, encarcerado em isolamento, mas seu espírito permanecia vivo na força da resistência. Tommy, mesmo debilitado, retomava a esperança, nutrida pela presença e apoio de Marcus. Numa tarde quente durante o horário de recreação, agentes judiciais e oficiais da segurança penitenciária chegavam simultaneamente. O diretor Hadley foi afastado e a prisão passava por uma inspeção rigorosa. Os resultados da investigação ameaçavam reverter o sistema podre que Ferro e seus aliados haviam mantido por tanto tempo. Marcus, acompanhado de Victor, recebeu a notícia diretamente no salão principal da penitenciária. A reação dos prisioneiros foi uma mistura de incredulidade, esperança e medo. Para Marcus, aquela era a concreção de sua luta. A justiça real estava chegando, mas o caminho para a redenção pessoal ainda poderia ser longo e tortuoso. Numa pequena cela adjacente, Richard Thornton reagia com uma mistura de raiva e desespero. Sua queda era iminente, e a sombra da justiça finalmente o alcançava. A prisão, antes palco de uma injustiça, começava a se reverter. Nos dias seguintes, Marcus recebeu a visita de Sarah. Com documentos oficiais em mãos, a advogada lhe garantiu que o processo de revisão da condenação havia sido iniciado e que sua liberdade dependia da força e coragem que ele vinha demonstrando. A luta de Marcus ecoava além das paredes de Coldwater, um símbolo de resistência, coragem e esperança para milhares que enfrentavam injustiças semelhantes. O dia finalmente chegou. A sentença revisada, a reabertura do caso, a exposição pública das evidências que desmascaravam Richard Thornton e toda a rede corrupta que mantinha Coldwater refém. Para Marcus, não era apenas o fim de sua prisão. Era o começo de um novo capítulo, um resgate da própria dignidade. A manhã em que saiu acompanhado por Victor e sob os olhares de muitos detentos e funcionários, foi marcada por uma mistura de emoções profundas. Alívio, alegria, nostalgia e uma vontade inesgotável de lutar por aqueles que ainda estavam presos pela injustiça. Sarah Chen estava lá do lado de fora com um sorriso que traduzia anos de batalha. O detetive Alan Prosecutors também aguardava, concluindo um processo que mudaria não só a vida de Marcus, mas também o sistema penitenciário em sua essência. Nas semanas que se seguiram, Marcus se reuniu com Tommy, agora começando sua própria jornada de recuperação. Com a ajuda de Victor e do padre Miguel, Marcus passou a dedicar sua vida a defender outros injustiçados e lutar por reformas que impedissem que Coldwater, ou qualquer prisão, fosse um lugar de opressão e dor. O nome de Marcus Hamilton tornou-se sinônimo de coragem e resistência, uma luz para quem ainda estava nas sombras, e embora sua liberdade fosse celebrada, ele sabia que a verdadeira vitória estava em garantir que ninguém mais tivesse que passar pelo que ele passou. Se você sentiu a força dessa história, se a luta por justiça e esperança tocou sua alma, não deixe essa mensagem morrer aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe essa história com quem você ama. Juntos, podemos dar voz àqueles que enfrentam o silêncio da injustiça. Sua participação é a chave para mais histórias como essa. Seja parte dessa mudança. Eu sou Marcus Hamilton e esta é a minha verdade. Obrigado por estar ao meu lado nessa jornada.